Mas eu acredito que o próprio perfil genético do paciente, a gente vai ter pacientes com alteração de gene de reparo de DNA, por exemplo, e que talvez a gente vá direto para a neoadjuvância. A gente tem dado do Hopkins, pegando pacientes na recidiva bioquímica e tratando com olaparib sem bloqueio androgênico, com BRCA2, ele tem 100% de resposta de PSA, sem bloqueio androgênico. Então, cara, a gente está caminhando de uma forma extremamente bonita do câncer de próstata. Eu acho que a revolução que o câncer de mama viveu, a gente está vivendo agora. De 2009 para cá, mais ou menos, com a chegada dos novos antiandrogênicos, a gente tem experimentado uma mudança radical. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Romanelli, sou urologista aqui de Belo Horizonte e gostaria de dar boas-vindas a todos que estão chegando aí para darmos início a este evento aí, de certa forma em homenagem ao Novembro Azul, né? O mês importante que a gente discute a saúde do homem como um todo, né? E nada mais simbólico do que a gente fazer um evento aí sobre a próstata, as atualizações sobre o câncer de próstata. Queria falar um pouquinho sobre o Health Expert, né? O Health Expert é uma associação sem fins lucrativos, né? Voltada para o ensino e para a pesquisa. A ideia foi reunir médicos de várias especialidades, né? Uma iniciativa inédita aí no país, para a gente proporcionar realmente troca de experiência e tentar chegar a propor soluções reais, né, para problemas reais dos pacientes, né, tentar entender e realmente mudar a conduta dos colegas e a gente conseguir se atualizar cada vez mais, né? O que tem acontecido no câncer de próstata é uma verdadeira revolução em termos de conhecimento nos últimos 10 anos. Vai ficando realmente complexo e a gente tem que estar o tempo todo atualizando, trocando experiência e nesse cenário é muito importante essa abordagem multidisciplinar e é isso que o Health Expert traz no DNA, né? Essa troca entre as especialidades. É praticamente impossível a gente lidar com situações complexas como o câncer de próstata atualmente, só urologia, só oncologia. Hoje, né, quanto mais a gente envolve outros profissionais, aí pode ser também a radioterapia, enfermagem, psicologia, enfim, todo o suporte que envolve o paciente oncológico, certamente os nossos resultados serão muito melhores, né? E ainda nessa linha de pensamento, acho que outra veia aí do Health Expert é essa pegada na parte de ensino e pesquisa, que eu acho que hoje a assistência não caminha mais sozinha, né? É fundamental que a gente tenha esses 3 pilares aí da assistência, do ensino e da pesquisa. Eu acho que essa é a vocação desse instituto. E hoje, essa noite de hoje, dando início a esse evento sobre o câncer de próstata, realmente eu não posso perder a oportunidade de agradecer muito ao parceiro aí de vários anos, que hoje vai nos brindar com uma palestra aí atualizando, trazendo o que tem de mais novo aí no câncer de próstata, Dr. Paulo Lages, colega oncologista de Brasília, uma das maiores experiências em câncer de próstata, não só na teoria, mas na prática, vivencia isso, é um guerreiro aí do dia a dia, né, tentando a gente cada vez mais oferecer para os nossos pacientes um melhor tratamento. Então, muito obrigado, não só por esse evento, mas por toda a parceria, né? O Health Expert hoje, ele ultrapassou as fronteiras de Minas, hoje a gente tem uma abrangência nacional, inclusive às vezes até fora do país. Realmente a internet, essa pandemia trouxe isso um pouco, né? Essa área de influência dos eventos acaba sendo muito maior. E também não poderia deixar de agradecer a todo o apoio da indústria. Hoje é esse tipo de apoio que a gente quer, um apoio transparente, fomentando a educação continuada, porque a gente sabe que isso reflete lá na frente na mudança de conduta e na melhora da assistência dos nossos pacientes. Então, muito obrigado aí pelo apoio de sempre, por acreditar no projeto. Então, Paulo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado
pela participação. Obrigado, Pedro, pelas palavras, cara. Acho que eu costumo brincar, o pessoal pediu meu currículo, eu falei, cara, parte mais importante do meu currículo é falar que eu sou amigo do Luiz e do Pedro, não preciso mais nada. Então, acho que esse aí é o ponto forte do meu currículo, mas é um prazer fazer parte desse projeto, o Health Expert. Eu acho que eu sou um dos caras que sou também um dos grandes defensores de educação médica continuada e principalmente essa educação isenta, né? Que a gente pode realmente falar absolutamente sobre tudo, sem preocupações acerca de tal não está na bula, pode ou não pode pelo compliance. Então, acho que esse perfil de evento é um evento que realmente tem que ser estimulado pela indústria. A ideia aqui, cara, é a gente conversar hoje de uma forma bem diferente. Na verdade, todo mundo que está aqui já participou de um monte de pós-evento, pós-AUA, pós-ASCO, pós-ASCO-GU, e sempre é aquela coisa meio maçante de mais ou menos 150 trabalhos colocados na sequência. Quando está no quarto, você já está meio sonolento, no quinto, você já perdeu e já está dormindo. Então, a ideia aqui é a gente fazer um evento que é completamente novo, completamente diferente do que é feito habitualmente. A gente vai tentar discutir os principais trabalhos que foram apresentados no Congresso Americano desse ano, na ASCO, mas tudo baseado em um único caso clínico. Então, esse é meu desafio para essa noite e eu espero que eu consiga realmente executar esse desafio. Eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse para essa aula, tá? E acho que a gente vai deixar as perguntas para o final, a gente vai abrir a oportunidade para a gente discutir um pouquinho sobre essas mudanças ao final da apresentação. Então vamos lá, a gente vai começar com esse caso clínico de hoje. Você é um jovem de 41 anos, negro, histórico de pai com câncer de próstata com 62 anos. Primeira pergunta que a gente se faz no consultório é: esse é um paciente onde a gente recomenda screening? Quando a gente avalia os guidelines, que é o que a gente sempre tenta fazer, será que eu vou seguir um guideline? A primeira coisa que a gente se depara é que essa informação é completamente vaga nos guidelines. Se você pega os guidelines aqui da AUA, do NCCN, na verdade, eles não recomendam de forma corriqueira o uso de screening nessa faixa etária. Você pode ver que aqui eles colocam tudo como uma decisão compartilhada. Mas o que a gente sabe? Que os afrodescendentes, os afro-americanos, eles têm um diagnóstico de câncer de próstata habitualmente em idade menor. As doenças habitualmente são piores, com isso as mortalidades são maiores. Então, qual que é o objetivo desse estudo que foi apresentado na ASCO? Exatamente avaliar se o screening de PSA entre homens entre 40 e 55 anos, afro-americanos, fazia sentido, no sentido de deixar a doença menos severa. E o que era deixar a doença menos severa? Diagnosticar menos paciente com PSA acima de 20, Gleason de 8 ou mais, ou doença metastática. Ele puxou os dados do Veterans Affairs, então banco de dados enorme norte-americano, partiu-se de quase 6.800 pacientes, chegamos numa corte final de quase 4.750 doentes. E o que ele separou? Ele estratificou esse paciente entre um número de realizações de PSA mais alto ou mais baixo. E ele definiu ali o mais baixo entre essa faixa, entre os 40 e 55 anos, meio exame de PSA, claro que isso é uma média, o alto, aquele que faz mais de 3 exames nesse período, e o habitual, uma média de 1,9 exames. O que ele viu? Primeira coisa que ele viu é que quando você fazia o screening de forma mais frequente, a gente conseguia identificar menos pacientes com câncer avançado. E, além disso, quando você analisa a chance de morte por câncer de próstata, ela era bem menor nesses pacientes que você avaliava de perto com PSA. Olha a diferença, em 120 meses, a mortalidade era menos do que a metade daqueles pacientes que faziam PSA habitual. A gente está falando só de PSA, nada muito difícil do que a gente faz no consultório. Quando você avalia de forma multivariada esses fatores, o que a gente viu? Fazer mais screening de PSA reduziu o risco de Gleason 8 em 19%, o risco de PSA acima de 20 em 34%, o risco de diagnóstico com doença metastática em 38% e a mortalidade por câncer de próstata em 24%. Então, a conclusão do estudo foi exatamente isso. O screening de PSA, então, conseguiu diminuir o risco desse paciente ter Gleason alto, PSA alto, doença metastática ao diagnóstico e, por consequência, mortalidade por câncer de próstata.
Então, a partir daqui, a gente pode dizer que está aprovado, eu acho que parece ser uma estratégia interessante para a gente usar para esse tipo de doente que a gente falta dados mais robustos. Mas esse paciente, então, nessa época, começou o screening para câncer de próstata e 12 anos depois ele foi diagnosticado com câncer de próstata e acabou sendo submetido a uma prostatectomia radical por um adenocarcinoma Gleason 8, um T2C, PSA zerado de 0,04 pós-cirúrgico. 2 anos depois, esse paciente chegou com PSA de 0,26, ou seja, esse paciente já tinha critério de uma recidiva bioquímica. E aí aqui a gente se pergunta, qual que é o próximo passo que a gente faz diante de uma recidiva bioquímica hoje, no nosso consultório? A gente teve mais um estudo, eu acho que merece sempre ser falado, principalmente porque o autor principal é um brasileiro, um amigo nosso, Juliano Cerci, que era o antigo presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Mas esse foi um estudo que recrutou pacientes de 15 países, mais de 1.000 doentes, sendo que 3 em cada 4 deles tinham recaído depois de uma prostatectomia radical. E o que ele viu? Que existe uma correlação direta do Gleason com a positividade do PET-PSMA. Então, o que a gente sabe é que quanto maior o Gleason, maior é a chance da gente encontrar o foco de doença no PET-PSMA. Além disso, a gente já sabia disso, que existe também a correlação direta do nível do PSA com a positividade do exame do PET-PSMA. Na verdade, eu até apresentei um trabalho em 2019 e a nossa sensibilidade foi muito melhor que a desse trabalho, em especial aqui para PSA acima de 1, que na nossa coorte a gente tinha mais de 90% de positividade. E o dado importante é que ele avaliou a importância dele no manejo. E o que a gente vê de forma muito clara? Quando a gente faz o PET, a gente aumenta o uso de tratamento sistêmico, AB, ENZA e quimioterapia, e diminui a indicação de radioterapia. Então, na verdade, a gente está realmente selecionando melhor aquele paciente em que a gente tem que investir no tratamento local. A gente está habituado a tratar um monte de gente com radioterapia no pós-operatório que não adianta nada depois da recidiva bioquímica. Então, talvez o PET-PSMA vai nos ajudar a selecionar melhor. Então, esse foi um estudo positivo, conseguindo mostrar a correlação direta de Gleason-PSA e tempo de duplicação de PSA também nesse contexto. A próxima pergunta é, esse paciente pode ser só seguido? E aqui a gente teve um trabalho extremamente interessante da Universidade da Califórnia sobre Active Surveillance em pacientes com recidiva bioquímica pós-prostatectomia. Ele pegou quase 1.900 pacientes, 400 deles falharam como recidiva bioquímica. E ele fazia o PSA a cada 3 meses. E olha que interessante o que ele fazia. Aquele paciente que o tempo de duplicação estava ficando mais rápido, ele tratava. Aquele paciente que o tempo de duplicação estava ficando cada vez mais lento, ele só seguia. E o que ele viu? Claro, a gente já esperava que quanto maior o ISUP desse paciente, menor a chance do tempo de duplicação ficar mais lento. Então, a agressividade está correlacionada, como a gente já sabia, com o risco desse paciente recidivar. Mas o ponto interessante é que ele levanta uma pergunta de que todos nós temos no consultório, porque todos nós já vimos pacientes com câncer de próstata que fizeram a recidiva bioquímica e ele está em acompanhamento sem metástase, sem nada, durante muito tempo. E aqui o que a gente vê é que mais ou menos 1 em cada 3 desses pacientes eles demoram muito para recorrer, sugerindo que talvez exista um subgrupo que a gente possa chamar de recorrência benigna, em que a gente pode acompanhar de uma forma um pouco mais tranquila do que o normal. Esse paciente, então, ele, antes de pensar nessa possibilidade de acompanhar, ele fez um PET, e o que a gente viu foi uma recidiva acolada bem na face mesorretal esquerda. E aqui a gente já não pensava muito em cirurgia para esse paciente. Então, ele acabou fazendo bloqueio hormonal mais radioterapia, aos moldes do estudo GETUG, estudo do francês. Mas, para o nosso azar, a gente está no ano de pandemia e esse paciente acabou de pegar Covid durante o tratamento. E a gente se pergunta, e agora? A gente teve um estudo bem interessante do pessoal da Unicamp, que avaliou exatamente o impacto da deprivação hormonal em pacientes com Covid. O que ele viu? Ele pegou um monte de paciente hospitalizado por Covid. Quase 380 mil pacientes. Desses, 3.300 tinham câncer. E desses que tinham câncer, a gente tinha 109 pacientes em bloqueio androgênico.
E o que ele conseguiu mostrar? Aquele paciente que tinha câncer de próstata e estava em bloqueio androgênico, ele tinha 26% menor chance de morrer de COVID. Então, eu até recentemente acabei de submeter para a ASCO G1 um estudo exatamente da mesma natureza, só que um estudo só em efetivamente pacientes com câncer de próstata. Meu resultado é exatamente esse mesmo que a gente acabou de ver aqui no grupo da Unicamp. Esse paciente, então, foi tratado com ADT e rádio, PSA nadir dele de 0,04, tudo ficou muito bem, até que esse PSA, pouco tempo depois, voltou a subir. E aqui, a gente vai trabalhar com o primeiro cenário. Esse PSA voltou a subir e a gente acabou começando bloqueio para esse paciente. Inicialmente, de forma intermitente, aos moldes do estudo da Joanita Kruk, mas depois disso o PSA não caía mais abaixo de 4 e a gente acabou partindo para uma deprivação contínua. Só que a despeito disso, o PSA continuou subindo, então 0,24, 0,56, 1,8, 2,1. Nessa fase de doença resistente já à castração, porque ele estava castrado, o PSA subindo, a gente não tem muito dado para PET e PSMA, ainda que a gente pode discutir isso ao final, se vocês quiserem, não dá para dizer que não existe papel, não existe evidência hoje, mas dizer que não existe papel eu acho que é uma frase muito forte. Mas esse paciente fez, até pela dificuldade de acesso, tomografia, ressonância, cintilografia, ele viu que não tinha nada ali nesse cenário. Então a gente estava diante de um paciente não metastático e resistente à castração. Diante disso, a gente tem excelentes drogas para tratar esse paciente. A gente pode usar a palutamida, de acordo com o estudo Spartan, que mostrava um benefício, um atraso em sobrevida livre de metástase de mais ou menos 2 anos, enzalutamida aos moldes do Prosper, mostrando os mesmos 2 anos de ganho, e o Aramis da lutamida, mostrando mais ou menos os 2 anos de ganho. Os 3 estudos também foram avaliados quanto à sobrevida global, no segunda análise, mostrando que as 3 drogas mudam também a sobrevida desses pacientes. Mas é muito difícil escolher. E a gente teve um estudo muito interessante do grupo francês, do Gustave Roussy, um estudo chamado ODENSA. O que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram e tentaram avaliar a preferência dos pacientes, comparando enzalutamida ou darolutamida. Então, esses pacientes que tinham doença não metastática e resistente à castração, mentira, ele era metastático, eles compararam os pacientes para usar darolutamida ou enzalutamida e depois trocava por 12 semanas. Depois de 12 semanas, trocava. Importante lembrar que não tinha washout entre as drogas. Mas o objetivo era falar, esses pacientes eram cegos, era falar, você preferiu as drogas, a primeira que você tomou ou a segunda que você tomou. E para surpresa nossa, teve uma diferença, mas uma diferença muito pequena. Na verdade, houve 8,5% de diferença a favor de darolutamida, e esses aqui foram os motivos principais. E da mesma forma, houve um pouquinho mais de resposta de PSA com enza do que com daro. Mas quando você avalia isso do ponto de vista estatístico, não houve absolutamente nenhuma diferença entre as drogas, estatisticamente relevante. Então, havia numericamente uma diferença pequena, entretanto, sem significância estatística, mostrando que talvez as drogas não sejam assim tão diferentes. Eu gostava muito de falar isso e gosto que a gente está comparando 3 drogas que são muito fáceis de serem manejadas. Então, a gente não está comparando um Sutente com uma abiraterona, com enzalutamida, com a darolutamida ou com a palutamida. A gente está comparando drogas muito fáceis e o ODENSA, eu acho que a mensagem é exatamente essa. Ele mostra para a gente que as drogas vão muito bem a despeito de qualquer coisa. Agora a gente vai trabalhar com o segundo cenário. Aquele mesmo paciente, depois do tratamento com a rádio, ele fez uma elevação brutal de PSA, ele foi para 1,23, e ele fez um PET-PSMA, onde a gente indicou metástases ósseas já precoces. E aqui a gente vai trabalhar com o segundo cenário. O cenário da doença metastática sensível à castração. Aqui a gente tem alguns dados bem interessantes que nos levam a pensar um pouquinho. Esse aqui é um dado de vida real do Daniel George, que foi apresentado, avaliando o tratamento desses pacientes hormonossensíveis nos Estados Unidos hoje. E o que a gente vê? Um número muito grande de pacientes ainda recebem tratamento com antiandrogênicos de primeira geração, ADT isolado. Então, ainda é um número assustadoramente alto, principalmente se a gente avalia aqui em verde a curva, é a segunda maior a curva de ADT isolado.
Então, o que ele levanta aqui é que hoje, mesmo dentro dos Estados Unidos, existe uma desconexão entre a evidência clínica e o tratamento no mundo real. Então, a gente acha, às vezes, isso acontece porque aqui no Brasil, dificuldade de acesso, dificuldade de conhecimento, mas não, mesmo lá nos Estados Unidos, isso acontece de forma importante. E agora, diante de um paciente hormônio sensível metastático, a gente tem que escolher. Esse paciente ganha químio, esse paciente ganha hormônio, ou vamos dar químio e hormônio? Químio e hormônio, como assim? A gente teve um estudo interessante, um estudo chamado PIS-1. Estudo 2x2 fatorial, mas o ponto importante desse estudo é que ele começou a recrutar aqui, em meados de 2013, o PIS-1, desculpa. E muita coisa mudou de lá para cá. E o objetivo do estudo aqui seria comparar um braço de standard of care, tratamento padrão, versus tratamento padrão mais abiraterona, um estudo de randomização de 4 braços. Mas o que tem de interessante nesse estudo? Que a gente teve a apresentação do Charles em 2014 e a partir de 2015 mudou o tratamento. Docetaxel entrou como tratamento padrão para pacientes com alto volume de doença. Então a gente adicionou a abiraterona em vários pacientes que estavam já recebendo docetaxel. Então, aqui só para vocês verem, entre 2015 e 2017 foi autorizado o uso de docetaxel, mas a partir de 2017 isso se tornou mandatório para aqueles pacientes que tivessem alto volume de doença. O objetivo primário eram 2, sobrevida livre de progressão radiográfica e sobrevida global. Tá? Perfil de paciente, 60% doença de alto volume, e exatamente por isso 60% dos pacientes receberam docetaxel. Não foi difícil fazer os 6 ciclos de docetaxel, como a gente está vendo aqui, e aqueles pacientes que usaram a abiraterona na sequência, eles usaram a abiraterona por quase 3 anos, como a gente está vendo aqui também. Quando você pega a população geral, e aqui tem pacientes com alto volume, baixo volume de doença, para a população não selecionada, como a gente consegue ver aqui, a sobrevida livre de progressão, ela ficou 2,3 anos maior para quem recebeu docetaxel mais abiraterona. E quando você pega só naquele paciente com alto volume de doença, o impacto ainda é maior. 2 anos e meio a mais de sobrevida global para esse paciente. Realmente um número absolutamente impressionante, uma redução do risco de progressão de 50%. Muito, muito importante. Quando você avalia o braço que recebe normalmente docetaxel, é o braço de alto volume de doença, e quando você avalia também outros endpoints, como tempo para resistência à castração, a gente vê que o braço da associação foi 60% melhor. Quando você avalia a sobrevida livre de progressão clínica, foi 56% melhor. As custas de toxicidade que não mudaram. Se você compara quem fez AB mais doce, absolutamente equivalente a quem fez só docetaxel. E a conclusão do estudo é exatamente essa. Será que, mesmo na ASCO, ainda sem ter ganho de sobrevida global, e depois a gente pode discutir isso no final, porque eu não vou entrar aqui, esse estudo foi atualizado na ESMO, acho que quase todos vocês sabem, ele já se questionava, será que a gente deveria deixar de ofertar uma adição de abiraterona para esse paciente, sabendo que a gente vai ter 2 anos e meio a mais de ganho de sobrevida livre de progressão radiográfica? E realmente é um número que a gente tem que pensar. Mas aqui eu levanto uma outra bola, que a gente vai comparar os resultados do Latitude e do PIS-1. Se você pega os dados do Latitude, o que a gente vê é que o acréscimo de abiraterona para esses pacientes levou para mais ou menos 5 anos a progressão radiográfica, ou terapia subsequente que a gente está vendo aqui. E no PIS-1 é algo mais ou menos como isso, entre 4 e 5 anos de sobrevida livre de progressão radiográfica. E aí a pergunta que eu deixo é, quando eu olho o PIS-1 e eu olho o Latitude, o que me parece que o maior impacto em sobrevida livre de progressão está sendo causada pela adição da abiraterona, e não pela quimioterapia. A pergunta que a gente tem que responder é, para um paciente tomando abiraterona, será que vale a pena fazer docetaxel? E essa é a pergunta que nenhum dos estudos até hoje responde. Esse paciente, então, tinha metástase óssea e começou só com a abiraterona. E aí a gente se pergunta, será que a gente tem algum preditor de resposta para esse tratamento? E a gente teve um trabalho bastante interessante do grupo de Madrid, que ele tentou avaliar
PSA de forma precoce em pacientes tratados com Abienza. Pouco mais de 500 pacientes, análise retrospectiva, mas o que ele mostrou? Aqueles pacientes que respondiam com 4 semanas de uso dessas drogas, eles iam muito melhor do que aqueles pacientes que não respondiam. Então, não estou falando para ninguém trocar o tratamento daquele paciente que com 4 semanas não está com a resposta satisfatória de PSA, mas é aquele paciente que a gente tem que olhar com muito mais cuidado, sem sombra de dúvida, no futuro muito próximo. Esse paciente foi tratado, então, com abiraterona, respondeu, mas, infelizmente, progrediu para o osso. E aí a gente vê o paciente que foi tratado na doença hormônio sensível, com abiraterona, progrediu no osso. Ele tem, então, uma doença óssea exclusiva nesse momento. E a pergunta que eu faço é, será que eu posso mudar para enzalutamida e associar o Xofigo? Doença óssea talvez seja uma opção. E aqui a gente tem dados do PIS-3, que foi exatamente um estudo que aqui eu queria fazer, inclusive, uma propaganda, que nós, do grupo do LACOG-GU, a gente trouxe esse estudo em parceria com o ORTC aqui para o Brasil. Então, o LACOG está participando do recrutamento desse estudo. Mas o que a gente já sabe? Terapia de deprivação hormonal arrebenta a saúde do osso. E a gente tem vários estudos que mostram que tratar preventivamente esse osso com agentes de proteção óssea, e aqui a gente não está falando de evento relacionado ao esqueleto, tá? Mas que simplesmente fazendo ácido zoledrônico a cada 3, a cada 6, a cada 12 meses, que seja, melhora a massa óssea desses pacientes. Então, esses pacientes, se a gente não faz isso, eles vão ter fratura, e essas fraturas vão ser por fragilidade, por osteoporose. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na minha aula amanhã de terapia óssea. Além disso, os eventos relacionados ao esqueleto vão aparecer de forma muito mais frequente. O que a gente já sabe? Já existe recomendação de guidelines na doença resistente à castração para o uso desses agentes. É mandatório usar isso, principalmente por causa desse estudo aqui, o ERA 223, que usou rádio com abiraterona nesses pacientes resistentes à castração metastáticos. E esse estudo teve que ser interrompido por fraturas. Agora, o ponto mais interessante desse estudo é que quando você avalia 80% dos pacientes de ambos os grupos não tinham câncer no local da fratura. O que isso quer dizer? Esse osso quebrou por insuficiência, por falta de cuidado com o osso. Tanto que o PIS-3, que já havia sido iniciado, ele foi feito um amendment nesse estudo, nesse protocolo, onde passou a ser obrigatório o uso de agentes de proteção óssea. Então, a partir desse momento, esses pacientes passaram a ter obrigatório o agente de proteção óssea, que antes só 46% dos pacientes recebiam e quase 100% passaram a receber a partir daí. E o que a gente viu? Quando a gente põe agente de proteção óssea, olha o que a gente faz com risco de fratura. Fratura praticamente desaparece quando a gente põe esse agente. Aí você fala, mas o problema é o rádio. Não, não é o rádio. Olha aqui pacientes tratados só com ENZA. Então, isso aqui é a mensagem que tem que estar na cabeça de todo mundo. Todo paciente em bloqueio androgênico precisa se preocupar com massa óssea, com fratura por insuficiência, por fratura osteoporótica. E essa é a mensagem do PIS-1, do PIS-3, desculpa. O que a gente viu? Aqueles pacientes que fizeram o agente de proteção óssea, eles reduziram em 12 vezes o nível de fratura na combinação de enzalutamida com rádio, e quem estava recebendo só enza reduziu em 8 vezes e meia. Então, é sim importante a gente usar também quem está usando só bloqueadores androgênicos. Essa é a conclusão do estudo. Se você lembra de cuidar do osso, a gente parece ter uma segurança muito grande na associação de rádio 223 com esses agentes hormonais. Esse paciente, então, recebeu o Xofigo de forma isolada e acabou progredindo no gânglio. A partir daí, a gente vai para um próximo capítulo. Esse paciente já falhou a muitas linhas de tratamento, esse paciente já falhou um agente hormonal, vamos pesquisar alteração no gene de reparo. A pesquisa de mutação em gene de reparo. A primeira pergunta que a gente se faz eu tenho que procurar onde? Na metástase ou na doença primária? A gente teve um estudo bem interessante do grupo de Washington, que tentou avaliar exatamente isso. Claro que isso aqui é paciente de novo, tá?
A gente está pegando aquele paciente que já tem doença metastática e já tem doença primária ao mesmo tempo. Você biopsiar a metástase ou doença primária, você vai ter um material muito parecido, a concordância de 84%. Eu não estou falando daquele cara que fez um diagnóstico de câncer de próstata hoje e daqui a 8 anos faz uma metástase. Eu vou pegar a peça de 8 anos atrás. Não adianta, a gente não tem dado para dizer, por conta dessa pressão seletiva que esse paciente foi submetido, se existe uma concordância. Não existe absolutamente nenhum dado. Esse paciente, então, achou a mutação no gene ATM. A partir daqui, a gente sabe que a gente tem dados de uso de ATM na coorte A do estudo Profound, a coorte 1. E o problema é que o estudo Profound ele foi muito criticado por causa do seu braço controle. Esses pacientes já tinham falhado um agente hormonal e o braço controle era outro agente hormonal. A gente já sabia que isso é muito mal. Então, esse estudo comparou o olaparib versus outro agente hormonal. Mas o que eles fizeram de forma muito interessante na ASCO desse ano? Uma análise indireta com outro estudo, um estudo chamado CARD, que foi apresentado no mesmo congresso, do Congresso Europeu. E o braço controle do CARD era exatamente o mesmo. Ele pegou aqueles pacientes que receberam primeira linha hormonal, progrediram em até 12 meses, eles mudaram para outra linha hormonal ou quimioterapia com cabazitaxel. Então, quando a gente compara os braços controles, eles são muito parecidos, praticamente idênticos. O que eles fizeram, então? Vamos comparar olaparib com cabazitaxel. A gente já sabia que o olaparib versus outro agente hormonal foi muito melhor. Então, vamos comparar versus cabazitaxel. E aí, o que eles fizeram? Compararam a sobrevida livre de progressão. E aí, o olaparib foi melhor do que o cabazitaxel. Para a população geral, não houve diferença em sobrevida global. Mas a gente precisa lembrar que teve um crossover bastante grande no estudo Profound. E quando você tira esses pacientes que fizeram crossover, aí sim houve um benefício de olaparib frente a cabazitaxel. Claro, isso aqui é um dado indireto, uma comparação indireta, mas hoje é a melhor comparação que a gente tem de quimioterapia versus inibidor de PARP em câncer de próstata resistente à castração metastática. O gene ATM, a gente sabe também que ele parece ser diferente. O próprio Profound já mostrava para a gente que os pacientes não respondiam tão bem ao ATM como respondiam ao BRCA1 e 2. E aqui tem algumas explicações que talvez nos ensinem por que isso acontece. A gente começa a ver que a hiperexpressão nos pacientes ATM de alguns marcadores são diferentes. Então, a carga mutacional é diferente, a positividade do ATM ter mutações de ARV7, tudo isso parece ser diferente. O que a gente vê aqui que esses pacientes ATMs, eles têm menos mutação de TP53, menos mutação prevalente de ARV7, e talvez isso explique um pouquinho a diferente sensibilidade. E a gente teve mais um estudo avaliando exatamente essa sensibilidade, que mostra que claramente aquele paciente que tem ATM e aquele paciente que tem BRCA respondem diferente à quimioterapia ou inibidor de PARP. Aqueles pacientes que têm alteração em ATM, ele vai melhor com a quimio, com taxane, do que com o inibidor de PARP, diferente do paciente BRCA mutado, que ele vai melhor com olaparib. Então, a gente está começando a pré-selecionar, ainda que esteja autorizado o uso de olaparib em pacientes que albergam alteração do ATM, eles estão na mesma coorte, na coorte positiva, a empolgação vai diminuindo. Talvez você deixe para tentar usar isso de uma forma mais adiantada nesse tratamento dessa doença. Esse paciente, então, em virtude da positividade no ATM, ele recebeu quimioterapia com docetaxel, depois ele foi para enzalutamida, progrediu, foi para cabazitaxel, e aí depois disso a gente se pergunta, e agora, o que a gente faz? Eu acho que sobrou só rezar nesse momento, porque a gente já fez praticamente tudo. E aí aqui a gente vem com mais uma opção de tratamento do câncer de próstata, baseado no estudo Vision Trial, que é o efeito teranóstico do lutécio-PSMA no paciente com câncer de próstata. A gente sabe que o PSMA está vastamente expresso no câncer de próstata, e o objetivo aqui é botar o lutécio e ligar no PSMA para que esse lutécio destrua aqueles locais onde o PSMA vai se grudar no momento que você faz o exame. Então, é uma terapia guiada no PSMA.
Esse estudo é um pouquinho diferente do estudo Therapy, que teve no Congresso Europeu do ano passado também, e depois, no final, se vocês quiserem, a gente discute um pouquinho dessas diferenças. Para esse estudo, esse paciente ser recrutado nesse estudo, ele não precisava fazer avaliação dupla de PET, como tinha no Therapy, que ele tinha que fazer o PSMA e o FDG. Bastava ele fazer o PSMA, desde que ele não tivesse, na tomografia de screening do PET, nenhuma lesão de parte mole com componente maior do que 1 centímetro, nenhum gânglio acima de 2,5 e nenhuma doença em órgão sólido acima de 1 centímetro. Então, o critério é diferente, isso aqui é importante para a gente entender algumas diferenças. Esse paciente já teria que ter recebido pelo menos uma linha de antiandrogênico e 1 ou 2 taxanes. Docetaxel, na grande maioria, e pouquíssimos receberam cabazitaxel. Importante a gente entender esse estudo. E aqui eram pacientes realmente politratados. Agora, o problema é que esses pacientes recebiam lutécio ou standard of care. E o que era standard of care? Ele não podia receber nenhuma quimioterapia, nenhuma imunoterapia, não podia receber rádio 223, nenhum agente investigacional. E o que era permitido, então? Permitido corticoide, radioterapia paliativa e antiandrógenos de primeira geração. Tudo que não muda a história natural do câncer de próstata. Na verdade, até hoje eu não sei como que esse estudo passou no comitê de ética, diante de possibilidades de vários desses pacientes não terem recebido, por exemplo, cabazitaxel como tratamento nesse contexto. Tá? Objetivo primário, 2 endpoints, mas eram endpoints alternados. O que isso quer dizer? Basta um ser positivo para o estudo ser positivo. Então, era sobrevida livre de progressão radiográfica e sobrevida global. Eles partiram, então, de quase 1.180 pacientes, randomizaram 832 pacientes. Esse aqui é um outro ponto importante. O estudo começou em junho de 2018. Quando chegou em março de 2019, com só 8 meses de estudo, 56% dos pacientes que estavam no braço controle desistiram. Alguém aqui tem coragem de falar que eles estão errados? Eles não estavam tomando nada que mudasse a história natural do câncer de próstata. Então, olha a diferença de abandono. Depois disso, eles sentaram com os pesquisadores de novo e falaram, não dá, vocês têm que deixar o pessoal randomizado, vocês têm que continuar. E eles conseguiram convencer. Essa taxa caiu para só 16%. Mas se você compara o número de abandono no braço do placebo, digamos assim, na primeira etapa foi 46 vezes maior. Na segunda etapa mudou, mas ainda foi 4 vezes maior. E isso é importante também quando a gente está avaliando os resultados desse estudo, para a gente ver isso com um olhar crítico. Por quê? Porque os endpoints foram avaliados em momentos diferentes, em tempos diferentes. A sobrevida livre de progressão, ela pegou só essa segunda etapa, depois da conversa com os investigadores, que eu chamo aqui só da fase de autoabandono, que ela ainda foi 4 vezes maior do que no braço do lutécio. Essa fase de muito autoabandono, ela entrou na sobrevida global. Então, a sobrevida global contemplou desde o início essa fase em que teve 56% de abandono. Isso é importante para a gente entender lá na frente. Quando a gente pega o perfil de paciente, realmente, muita doença avançada, doença muito parecida nos 2 braços. Mas outra coisa que chama atenção é quando você avalia os tratamentos prévios. O que a gente vê? No braço de lutécio, tinha menos pacientes tratados com outros inibidores androgênicos. Então, teve mais gente recebendo antiandrógeno no braço placebo. Então, eram pacientes piores. Mais uma vez, além de você ter abandono, são pacientes mais politratados que entraram no braço placebo. Estranho isso. E aí, quando você avalia o endpoint primário, sobrevida global, que é aquele que a gente acabou de falar, desde a randomização, incluindo aquela primeira parte, o estudo foi positivo. 4 meses de ganho de sobrevida global, 38% de redução do risco de morte. Mas olha que interessante. Se você pega aqui os primeiros 7, 8 meses, que é exatamente a fase que eu coloquei como altíssimo abandono, é onde a curva separa. Depois disso, na segunda fase de alto abandono, ela praticamente só estabiliza essa separação. Ela não separa mais. Então, será que isso aqui não é um viés de seleção, onde você tem 56% dos pacientes no braço de
cuidado paliativo, praticamente, abandonando o tratamento. Quando você avalia a sobrevida global, só naquele pessoal, na segunda parte, que a gente vê uma redução de 37%, um ganho ainda bastante interessante de mais de 4 meses. Aqui eu chamo da fase de alto abandono. E praticamente todo mundo se beneficiou desse tipo de paciente. Agora, olha que interessante, que a gente tem um número grande de pacientes no braço controle que não usou nem antiandrogênico de primeira geração como parte do tratamento. Então, esse paciente estava fazendo o quê? Radioterapia antiálgica. Covardia comparar esse tipo de tratamento. Quando você avalia sobrevida livre de progressão, que a gente vê foi um benefício de 60% a favor de lutécio PSMA. E aí, quando a gente lembra do estudo Terapia, que foi apresentado no ano anterior no Congresso Europeu, a gente vê uma diferença brutal entre os dois estudos. Aqui um hazard ratio de 0,63, aqui de 0,40. É muito diferente. Por que é diferente? Olha a mediana de sobrevida livre de progressão no Terapia. Absolutamente idêntica para os dois braços. E aqui a gente entende a diferença de você ter um braço controle que seja ativo. Porque no Terapia, esse paciente não foi randomizado versus placebo, foi versus cabazitaxel na dose reduzida de 20 mg por metro quadrado. Quando você pega a sobrevida livre de progressão desde o início até o final, na fase de altíssimo abandono, eu brinco que é até covardia. Você está comparando uma fase de abandono extremamente elevada, de 56%, e além disso, os pacientes não fizeram uso de nenhuma droga ativa nesse contexto. Então, é covardia você comparar. E aqui todo mundo se beneficiou dessa sobrevida livre de progressão. Quando você compara as respostas, também parece que o lutécio PSMA vai muito bem. Olha a diferença de resposta completa. Porém, a gente tem um detalhe enorme aqui também. Porque os pacientes estadiavam com PET, mas reavaliavam com tomografias e ressonâncias. Se eu tinha um paciente que era positivo só no PET, e você faz uma tomografia depois, a lesão vai desaparecer. Ah, resposta completa. Será? Porque, na verdade, você está usando um método que é muito menos sensível para reavaliar a resposta desse paciente. Mais uma vez, problemas metodológicos nesse estudo. Confirmação, taxa de resposta de PSA, claramente melhor para lutécio PSMA, e isso realmente é algo que faz sentido. Quando você avalia os tratamentos subsequentes, me incomoda muito um número muito pequeno de pacientes que recebem quimioterapia ou mesmo radiofármacos posterior ao tratamento. Só mais ou menos 20% dos pacientes vão receber quimioterapia. E rádio 223, que é um tratamento muito tranquilo, olha o número ínfimo de pacientes. E aí a gente começa a se perguntar, por quê? Isso aqui foi porque eles não tinham acesso? Porque eles tiveram tanta toxicidade com o lutécio que não conseguiram? Ou porque eles progrediram rapidamente e não deu tempo de fazer mais nada? A gente não sabe. Quando a gente fala de eventos adversos, a gente tem eventos adversos sérios. A gente precisa lembrar que o lutécio não é uma partícula alfa como o rádio, é uma partícula beta. Então, aqui a gente consegue ver quase 10% com toxicidade grau 3 a 5 nesses pacientes. Então, não é algo muito tranquilo, tá? E o que dá mais de efeito colateral? Então, fadiga, mielossupressão, boca seca, náusea e vômito. E teve uma coisa que me preocupou muito nesse estudo. Algo que a gente não está acostumado a ver. A gente tem 11 pacientes, é só 2,1%, mas 11 pacientes tiveram um segundo tumor primário com um segmento ínfimo do estudo Vision. Quando a gente pega, por exemplo, os dados que a gente tem do Alcimpica Trial, do Chris Parker, a gente não tem aumento de segundos tumores, sejam síndrome mielodisplásicas, linfomas, nenhum deles. Então, me preocupou muito 2% dos pacientes, num segmento muito curto, terem desenvolvido outro tipo de câncer. Conclusões, então, do estudo Vision. O lutécio melhorou a sobrevida e atrasou a sobrevida livre de progressão. Eu deixo essa interrogação por conta desses problemas. Ele é bem tolerado e a gente se pergunta, para eu dizer que uma coisa é bem tolerada, depende comparado ao quê? Porque se eu comparar isso aqui com AB, Enza, darolutamida, apalutamida, ele é muito mal tolerado. Se eu comparar com quimioterapia, pode ser que seja muito tranquilo. Agora, a grande questão é que surge uma possibilidade nova.
Não quero dar o teste PSMA para todo mundo, mas eu acho que ele tem sim um papel muito especial, principalmente naquele paciente que a gente já tentou tudo. Muito cuidado em realizar isso de forma precoce, diante de tantos problemas na metodologia. E como que a gente tem que avaliar o paciente que a gente trata dessa forma? A gente teve um estudo da UCLA que tentou avaliar exatamente isso, e foi a minha crítica que eu falei do estudo da reavaliação. Porque eles pegaram pacientes que estavam sendo tratados com agentes PET-PSMA, teranóstico, e esses pacientes, então, eles eram avaliados. Partiram, então, de 287 pacientes. O que eles viram? Eles criaram um método onde eles avaliaram PSA mais uma resposta pelo PET, que ele avaliou volume de captação de PSMA, aparecimento de novas lesões, e ele criou um critério que ele chamou de RECIP. E aí, o que ele viu? O RECIP associado ao PSA foi a melhor forma de avaliar esses pacientes. Então, a melhor forma de avaliar pacientes tratados com o teste PSMA provavelmente é usando um novo PET-PSMA junto com o PSA. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para dizer. Me coloco à disposição. Agora a gente pode abrir para pergunta, discutir coisas que a gente não viu e não pôde discutir aqui. Obrigado a todos e vamos abrir para perguntas. Bom, Paulo, é realmente fantástica essa abordagem. Eu acho que a gente, da mesma forma que a gente cansou de ficar vendo foto, quando a gente está mexendo no Instagram, a gente fica vendo foto e não quer mais ver foto, só quer ver vídeo. Você transformou a sua aula num vídeo, né? Quando a gente passou pela história toda, né, do câncer de próstata, em vez de ficar vendo isoladamente cada artigo. Então, acho que, mais uma vez, você fez do limão uma limonada. Eu acho que você colocou aí que o oncologista, depois do quarto, quinto trabalho, já perdeu a atenção. Vou te falar que nós, urologistas, que não estamos acostumados com dados, eu acho que do segundo a gente já deu uma cochilada, viu? E acho que você conseguiu, né, prender a atenção da gente e realmente navegar por toda essa história de constante mudança, né? E cheio de dados, cheio de dúvidas e conseguindo embasar com o que tem de mais atual nisso aí. Então, realmente fantástica essa abordagem. Acho que a gente tem que ir tentando se repensar um pouco mesmo a forma da gente fazer o aprendizado, né? Estimular o aprendizado para que realmente a gente consiga mudar a nossa conduta, porque senão a gente aprende algumas coisas, mas na hora H a gente fica inseguro e não muda a prática, né? Então, acho que é o título da sua aula, da mudança da prática mesmo, né? E, enfim, então, te agradecer, mas fica uma pergunta, com tantas mudanças aí na abordagem, na condução desses casos, assim, vou te pedir para tentar dar um spoiler de como que vai ser o futuro aí, de como que isso vai impactar na nossa prática como urologista, assim, né? Com relação ao papel da cirurgia, como é que você está vendo? Eu acho que vocês da oncologia têm um privilégio de ter uma vivência de outros tumores também, e essas informações vocês acabam conseguindo trazer. Muitas vezes o que está acontecendo, essa história que a gente fica assustado na próstata, vocês já viram ela acontecer em outros cenários, em outros tumores. E como é que você enxerga, assim, primeiro o papel do urologista mesmo dentro dessas mudanças, como que a gente vai fazer para se atualizar e o papel da cirurgia especificamente? Excelente, Pedrão. Eu acho que essa é a pergunta do milhão, né? Mas assim, acho que a forma fácil de responder é dizer que eu acho que daqui a cada dia mais o urologista e o oncologista têm que estar próximos, né? Então, assim, eu tenho uma parceria muito próxima com os urologistas daqui de Brasília e a gente tem que começar a discutir os casos de forma muito individual. Eu enxergo que o papel do urologista não diminui de forma alguma, muito pelo contrário. O que eu acho que a gente está caminhando, cara? A gente está pré-selecionando os pacientes que realmente devem ser operados de imediato, daquele paciente que a gente mostra que, por exemplo, você faz um PET do estadiamento de alto risco, você mostra que não é um bom candidato para você operar, e talvez seja melhor começar com tratamento sistêmico,
e lá na frente você vai operar. Eu tenho vários casos desses, por exemplo, pacientes PET-PSMA positivo com gânglio, que se a gente pegar a série da UCLA, que é quem tem maior experiência nisso hoje nos Estados Unidos, a recorrência é de 87% nesses pacientes. Então, ir direto para a prostatectomia para esse paciente é péssimo. E eu tenho feito, claro que a gente não tinha dados até a gente ter a atualização do Stampede agora, recentemente, mas o que eu sabia é que ir para a cirurgia sozinho não adiantava. Então, eu tentava intensificar o bloqueio e depois disso, de uns 6 meses, de uns 7 meses, aí não tem um tempo fixo, eu mandava os pacientes para a cirurgia. E vários deles voltaram com gânglio negativo. Aí você me pergunta, será que era negativo? Já não era no começo? Cara, o valor preditivo positivo do PET-PSMA é de 98,5%. Não, era positivo, cara. Só que eu acho que quando a gente faz o bloqueio androgênico, a gente consegue otimizar muito. Então, o urologista e o oncologista vão ter que aprender junto, cara, porque ninguém tem a resposta. E pode ser que você vai virar para mim e falar, Paulo, cara, 6 meses de terapia para mim é ruim, vai ficar ruim para operar. Vamos fazer 4? A gente vai tentar com 4, e pode ser que dê certo com 4. E infelizmente, é difícil a gente fazer isso sob a forma de estudo aqui no Brasil para a nossa realidade, né, Pedro? Infelizmente, nossos estudos aqui, ainda mais estudos cirúrgicos, são ainda mais difíceis, né, da gente ter na nossa prática. Mas eu acredito que o próprio perfil genético do paciente, a gente vai ter pacientes com alteração de gene de reparo de DNA, por exemplo, e que talvez a gente vá direto para a neoadjuvância. A gente tem dado do Hopkins, pegando pacientes na recidiva bioquímica e tratando com olaparib sem bloqueio androgênico, com BRCA2, e tem 100% de resposta de PSA, sem bloqueio androgênico. Então, cara, a gente está caminhando de uma forma extremamente bonita do câncer de próstata. Eu acho que a revolução que o câncer de mamas viveu, a gente está vivendo agora. De 2009 para cá, mais ou menos, com a chegada dos novos antiandrogênicos, a gente tem experimentado uma mudança radical. Muito bom, muito bom. Paulo, tem uma pergunta da audiência, e o Antídio dos Reis e Silva Filho, perguntando o que você achou do fato do Vision não ter usado o PET de FDG no screening, se essa estratégia traz algum benefício na prática clínica. Antídio, excelente pergunta. É uma das críticas minhas ao Vision, porque é muito mais frustra a forma de avaliação que eles usaram. De você usar componente de parte mole, de você usar tamanho de gânglio, não faz sentido. Até porque a forma como o terapeuta usou, que foi exatamente você fazer o PSMA e o FDG, faz muito mais sentido. Porque se eu tenho lesão que capta FDG, não capta PSMA, não faz sentido eu dar um lutécio e deixar essa lesão só com FDG não ser tratada. Então, você pré-seleciona quem realmente vai responder. Tanto que se você compara os resultados, sabendo que no terapia havia um grupo controle com quimioterapia ativa à base de cabazitaxel, o estudo ainda assim foi positivo. Eu arriscaria dizer que se ele tivesse o critério do Vision, não sei se seria positivo, viu? Porque a pré-seleção que a gente faz ali, pegando pacientes PSMA positivo, FDG negativo, é muito melhor no terapia. Muito bom, Paulo. Eu acho que foi realmente extremamente proveitosa essa palestra. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar a todos aí para amanhã, né? Esse evento começou hoje com essa aula magna, essa belíssima aula, e nós vamos continuar o evento amanhã, dia 10, e no dia 11. Amanhã o evento começará às 19 horas. Vamos ter 2 grandes módulos. Vamos ter uma aula da Tatiana Martins, falando sobre, que vai moderar uma discussão sobre a parte de PET-PSMA, com a ilustre presença do Ronaldo Baroni, e o Rafael Coelho, também de São Paulo, vai falar um pouco sobre terapia focal, e daí a gente vai dar continuidade às 8 horas da noite, novamente podendo contar aí com a presença do Paulo Lage, falando sobre o manejo da doença óssea avançada, tentando realmente integrar, do ponto de vista bem prático, aí, nos atualizar isso tudo. E depois vem o colega Ives Martins, fechando a noite aí, discutindo um pouco quais são os impactos da cirurgia robótica e trazendo isso para a cirurgia laparoscópica,
já que a gente sabe que a cirurgia robótica ainda não está amplamente disponível, a gente sabe que tem um grupo muito grande de colegas aí do interior do Brasil, do interior do estado, fazendo uma urologia de altíssimo nível, fazendo cirurgias muito bem feitas na laparoscopia e querendo saber como é que a gente pode trazer algumas novidades do robô e aplicar isso em outras modalidades de cirurgia. Então, enfim, promete aí a noite de amanhã. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado pela participação, foi fantástica o formato que você deu para esse evento. Eu não podia ter começado de outra forma, começamos com o pé direito aí, obrigado mesmo. E a palavra é sua aí para a gente finalizar a noite. Obrigado, Pedro. Vamos seguir junto aqui dentro do Health Expert e agradecer a presença de todos os amigos que estão aqui nos vendo. E depois, ao final, a gente quer um feedback também do modelo do evento, o que vocês acharam, até para a gente planejar outros, né, Pedro? Acho que é um ponto importante para nós, ao término, a gente ter esse feedback. Mas queria agradecer mais uma vez todos, agradecer o Pedro e o Luiz Flávio pelo convite para estar aqui, e me coloco sempre à disposição aqui. E amanhã a gente se vê à noite para discutir um pouquinho mais de câncer de próstata. Obrigado a todos, boa noite e fiquem com Deus. Boa noite, até amanhã às 19 horas.